Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje em companhia especial em tom de azul. Estamos aqui com uma pessoa que vocês devem conhecer. Sim. Se não conhecem, tem alguma coisa errada. Mas eu vou apresentá-la aqui. Estamos com Paula Roberta, especialista em marketing digital para médicos, estrategista, mentora e CEO da BlueVox. Ela já esteve aqui em outros momentos e hoje ela volta com novidades interessantes sobre... Tendências do marketing médico para 2026. Legal. Paula, muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Adoro estar aqui, compartilhando conhecimento. E hoje acho que o papo vai ser muito bom, né? Olha, eu ouvi falar que sim, pelo que me contaram ali fora das câmeras, vai ser uma conversa que, para qualquer ouvinte, vai dar ROI. A pessoa terá retorno do investimento do seu tempo. Com certeza. De forma exponencial. E, aliás, sabe que agora que é o começo do episódio, logo que a pessoa começa a escutar, ela tá com o celular na mão ainda. Então, pessoal, vocês que estão aí com o celular na mão, nesse momento, abre o aplicativo do Spotify e põe a avaliação de 5 estrelas. E por que isso? Por que a gente pede isso? Porque eu sei que muita gente escuta no carro, na academia, tem gente que adora o podcast e nunca parou para botar uma avaliação de 5 estrelas. Só que quando vocês avaliam, o podcast ele cresce, ele é mais distribuído e aí a gente tem reforço para gravar mais, para trazer mais gente. E se a gente não tem feedback, como é que a gente vai saber se o negócio está sendo bom ou não está sendo bom? Exatamente, tem que dar o feedback. Então, 5 estrelas para o podcast. E com isso dito, a gente começa a nossa conversa. E Paulinha, vamos lá. A gente tem o digital e o digital, muitos acham que o digital trouxe um problema de conteúdo. E conversando contigo, eu passei a ver que o problema que o digital trouxe não é a dificuldade de conteúdo, é a dificuldade de entender a sua identidade, porque ele expõe a questão da identidade e aí não basta só conteúdo informativo vazio, precisa ter alguém do outro lado. Qual que é a tua visão disso? O que tu pensa? Algum tempo atrás, esse conteúdo informativo vazio funcionava muito bem. Na época dos blogs, por exemplo, a pessoa pesquisava algum assunto no Google e aí encontrava diversos conteúdos ali falando do assunto, só que hoje em dia mudou, porque a informação tem em todo lugar. As pessoas, elas pesquisam no ChatGPT, por exemplo, uma informação que ela quer. Então, o médico, na rede social, ele precisa se diferenciar, não é mais o conteúdo educativo. A pessoa não quer saber ali, não quer aprender uma coisa. Ele precisa trazer a sua identidade. Claro que, falando ali da área dele, das questões ali, dos assuntos que são relevantes, mas trazendo a identidade dele para o conteúdo. Então isso quer dizer que eu não preciso, aliás, eu não devo deixar de falar de conteúdo. Eu tenho que trazer informação. A gente não está falando aqui que a coisa informativa morreu. Não é para a pessoa fazer uma coisa que não tenha nada a ver com a sua área no Instagram, mas é para ela trazer isso através, não da perspectiva de como quem traduz, assim, como quem traduz literalmente o que está escrito num livro, mas como quem comunica aquilo através da ótica de um profissional que tem os seus valores. Seria algo assim? Exatamente. Porque se você for pegar, por exemplo, um assunto e colocar no ChatGPT, chat, me dá sintomas de endometriose. Ele vai fazer um texto bem bonitinho ali falando do clássico que está no livro, enfim, o que a pessoa tem de o que ele tem de conhecimento do assunto. Mas o médico, ele não pode pegar aquele conteúdo e soltar, porque tem 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que ele. Então, como que ele se diferencia falando do mesmo assunto? Trazendo a personalidade dele, o jeito que ele fala com a paciente, o repertório dele, o que ele já viu em relação àquilo. Então, isso que diferencia ali o conteúdo que é 100% educativo do conteúdo que funciona hoje em dia ali, que tem um borogodó, do médico, tem um jeitinho dele ali. Uhum, tem a pimentinha, né? Tem o molho. O molho, precisa ter um molho. E é difícil entender
para muitas pessoas o que é esse molho, o que o seu molho é, qual que é, esse mix de coisas que eu trago aqui para o meu conteúdo. E um pouco do que a gente quer explorar, o objetivo é a gente também chegar nessa conversa em algo de como, uma forma de pensar e de estruturar para que eu encontre também isso, para quem está escutando consiga explorar a ideia de qual que é essa sua identidade, esse seu borogodó, essa coisa, a malemolência, porque eu sei que o sofrimento de muita gente para começar um trabalho digital, e aqui, independente do canal, a gente vai falar, bom, Instagram, TikTok, independente do que for, acho que o importante é o racional, porque é algo que fortalece até o teu offline se você começa a enxergar isso de forma mais ampla. Muito médico se mede somente na capacidade técnica e que é fundamental, é essencial. Ótimo, né? Não tem nem como falar sem informação, sem capacidade técnica. Tem que ter especialização, tem que ser bom tecnicamente. Só que o que pouca gente entende é que o paciente ele não é capaz de medir a tua capacidade técnica. Ele não consegue ver a capacidade técnica porque ela é intangível, ela é algo que você trabalhou para conquistar. E o outro médico, ele entende os teus diplomas, os teus certificados, o valor que isso tem. O paciente, ele não consegue entender isso diretamente. E aí, você tem uma baita de uma formação técnica, mas quais são os outros elementos que eu trabalho para que eu realmente consiga entregar isso para o paciente? Como que eu transmito para o paciente diferenciação? E tu tocou num ponto vital aqui, que é a questão de ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra IA que você use. Eles trazem, é fácil eu falar assim, eu sou médico, tal especialista, tendo tal tipo de pacientes, monte para mim 30 conteúdos. E aí, nossa, eu tenho uma chuva de conteúdo. E agora é só eu mandar outra IA fazer ou pagar para alguém para postar para mim, fazer uma artezinha ali e tal. Só que isso é o que a máquina faz e isso é o que todo mundo pode fazer e tem muita gente fazendo igual. Sim. E aí a pessoa que tá ali no Instagram bate o olho e sente assim o cheirinho, né? Cheirinho de robô. Cheiro de robô. E a pessoa só passa. Bom, então não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente disso. E aí vem o desespero. Fazer algo diferente disso. Eu sei que você conversa com muitos médicos e ajuda eles nesse processo. Partindo desse ponto, como que se faz para que o médico encontre o seu borogodó? Encontre a sua voz, né? Eu acho que é importante a pessoa se conhecer ali. E uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes é do que você gosta de falar? Porque, assim, não adianta você se forçar a falar coisas que você não gosta, porque vai transparecer muito. Ou coisas que não tenham relação ali com quem você quer atender. Então, entender ali sobre você, o que você gosta de falar, quais são os assuntos que você se sente confortável. E também, médico que já está ali no consultório, já atende, o que as pessoas perguntam para você? O que o paciente pergunta? Então, trazer isso ali como ideia de conteúdo é muito mais efetivo do que você perguntar para o ChatGPT, pedir 30 ideias de conteúdos. Ele vai dar ali de acordo com o conhecimento que ele tem. Mas não o que você vive no consultório, que é muito mais válido. Então, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, Paula, como que eu faço para ter ideia de conteúdo? Preste atenção no que o paciente está te falando, no que ele está te trazendo, quais são as dúvidas. Não precisa anotar ali na hora da consulta, né? Você tem que ouvir o paciente, mas anota depois, porque isso você vai ter um banco infinito de ideias de conteúdo. E aí uma coisa importante é também, que hoje em dia já é uma tendência na rede social, a atenção está cada vez mais escassa. Então, você não precisa trazer um assunto falando de ponta a ponta daquele assunto. Não, eu vou falar tudo sobre esse assunto aqui. Vai cortando ali pequenos trechos daquele assunto, pequenas partes, e traz isso como conteúdo, porque aí você traz um conteúdo menor, mais efetivo ali dentro do que a rede social pede, que é uma pílula ali do assunto. Então,
infinitas ideias de conteúdos vindo ali do teu paciente do que você vive no consultório. Ou seja, sair um pouco daquele prisma que se tinha há um tempo atrás de 5 dicas para e falar de coisinhas superficiais, para, ao invés disso, eu pegar aquele frame de atenção e aprofundar. Exatamente. E aí, assim, tem momento para ser raso. Eu sei que o médico tem muita dificuldade de ser raso. Nossa, Paula, eu vou falar só isso aqui do assunto. Sim, nesse vídeo, sim, mas você tem muitas oportunidades de aprofundar o assunto. Então, dá para você ser raso em alguns momentos, outros momentos você pode se aprofundar e você vai se aprofundar um pouco mais na consulta. Então, o Instagram ele não serve para ser uma consulta inteira ali. É para você colocar algumas pílulas e aí, se o paciente ele se identifica, ele quer saber mais, enfim, sobre o caso dele, ele vai para a consulta. Eu gostei dessa tua primeira dica, que é o seguinte: antes de perguntar para o ChatGPT 30 conteúdos para a minha especialidade, calma e vai para a consulta. Escuta o que o paciente tem para falar. Escuta com atenção o que ele te diz. Escuta o que ele te fala que não está em nenhum livro de medicina. Escuta o que ele te fala de como que aquilo afeta ele no dia a dia, de como que é a experiência dele com aquela questão. E aí teu conteúdo ele pode surgir de um lugar muito mais legítimo, que é a experiência do paciente com determinada condição, os dores e sofrimentos que o paciente que está na tua frente tem e a tua experiência em ajudar essas pessoas e ver o impacto daquilo que você faz. Então, agora, se a gente olha dessa perspectiva, eu não matei o caráter de conteúdo ou de informação, só que ao invés de eu olhar para uma outra fonte e falar assim, me gere 30 posts 100% genéricos de diversos tópicos da minha especialidade, alguns que às vezes eu nem trato, eu estou partindo de algo muito mais verdadeiro que é o mundo real. Então é o paciente que está na minha frente, a questão dele, e aí eu passo a ter essa questão de ter mais identidade e autoria, porque se eu estou falando da experiência de uma pessoa, que é o meu paciente, da minha experiência de tratar esse paciente, eu já tive que botar aqui algumas lentes foram aplicadas que me tirou do caráter genérico e isso é o que nenhuma IA tem, experiência de mundo real, experiência de campo. Não tem, eles não conseguem copiar isso. E é o que as pessoas buscam hoje em dia, né? Se você acessa o Instagram, pelo que eu vejo ali da minha experiência, se você vê uma coisa muito rasa que poderia ser de qualquer um, eu sempre faço esse exemplo. Se o teu conteúdo, ele parece ter sido escrito por qualquer pessoa, tira o seu nome ali, parece ter sido feito por qualquer pessoa da internet, então ele não é teu. Então eu sempre gosto de trazer aquilo dali. Coloca o seu jeito de falar, as palavras que você usa, o jeito que você responde o paciente. Então, tive uma ideia de conteúdo que veio da consulta. E como que você responde o paciente? Não é igual os outros colegas. Tem ali você. Então, faz isso na rede social, sabe? Total, porque aí tu pega a congruência até da coisa de pensar que às vezes a rede social, às vezes não. A rede social, ela tá presente muitas vezes antes do paciente passar em consulta e após ele passar na consulta, ele também continua interagindo contigo. Só que se você é uma coisa dentro do consultório e você é outra coisa completamente diferente fora, você mata até a congruência do todo. Então, tem uma questão de ser congruente. E aí tu trouxe essa dica de um primeiro prisma, a experiência do paciente, a minha experiência tratando o paciente, e aí quebrar isso em fragmentos ao invés de eu querer trazer um post educativo falando de todos os aspectos de uma doença, tratamento, com tudo, né? Uhum. Essa é uma dica excelente para quem está escutando começar a pensar, até no dia a dia, pense em conteúdo quando estiver conversando. Tenha essa conversa, legal. Só que tu falou uma outra coisinha antes, que é o que você gosta de fazer, o que você gosta de falar. E aí, uma dúvida que muita gente tem é até que ponto eu ponho outros elementos dentro da minha presença digital que não o elemento técnico do médico ou da médica. Então, o que eu devo expor? É a minha família, eu devo expor? É meu esporte, é meu hobby? O que é essa questão de que eu gosto, que eu posso trazer também?
Não existe um manual do que você tem que fazer. E eu não gosto disso, de ficar colocando regra, sabe? Para os meus clientes, eu falo, ó, rede social de vocês, então vocês podem postar coisas ali. Não sou aquela profissional que não, só eu que vou postar no teu Instagram. Então, eu acho que a pessoa tem que trazer o que ela se sente à vontade de trazer da vida pessoal e o que possa conectar com a persona. Então, quando eu desenho a persona do meu cliente, a gente cria ali o personagem, né, o paciente ideal dele, e a gente entende quais são os hobbies dessa pessoa, o que essa pessoa faz, qual a profissão dela. Isso é importante. E aí, o que se conecta do médico com essa persona? Então, eu tenho a Maria Mariana, por exemplo, que é minha cliente já há algum tempo, e ela gosta muito de maquiagem, ela gosta de se maquiar. Ela faz o maquia e fala, e a persona dela também gosta de maquiagem. Elas se conectam ali nisso. Não é o assunto principal dela, a maquiagem, mas ela consegue se conectar com a persona através disso. Então, eu, por exemplo, gosto de postar atividade física no meu perfil profissional. Então, hoje, por exemplo, eu postei do Pilates, algumas pessoas, você gostou e tal, como é que foi? Isso conecta com a minha persona, que é uma pessoa que gosta de atividade física também. Posto de vez em quando sobre o meu filho. Não gosto de trazer muito da vida pessoal, acho que nem precisa ser uma Virgínia da vida e mostrar ali sua vida inteira, mas recortes que façam sentido ali dentro do que você é e do que pode conectar com a pessoa ali. Mas nada forçado, sabe? Tudo super natural. E aí, uma coisa que você falou ali de consultório, na minha opinião, o Instagram ele é uma extensão do consultório. Então, a pessoa precisa ver a mesma pessoa nos dois lugares. Então, assim, se você é uma pessoa super séria, fechada ali no consultório, tudo bem, não tem problema. E aí que a rede social, ela reflita um pouco disso. Se você é super comunicativo, uma pessoa super aberta, no consultório, traz isso na rede social também. Porque quando o paciente chega, te conhece do Instagram, agenda uma consulta, vai no teu consultório, ela não pode ter aquele choque. Nossa, você é tão diferente. Tem que ser aquela coisa, nossa, você é exatamente igual o que eu vi no Instagram. Assisti teu vídeo ali, gostei muito do que você falou, por isso que eu agendei a consulta. Então, precisa ser essa extensão ali também, sabe? Sim, senão até seria uma quebra de expectativa, né? Sim, e eu acho que acontece muito. E quando tu trouxe a questão de você postar coisas do teu dia a dia, coisas que tu faz, para quem tá escutando, talvez só para garantir que a pessoa entenda bem, eu vou abrir um pouco aqui, porque para a gente já é mais natural falar esses termos, às vezes alguém que tem a confusão da coisa não interpreta bem. Tu trouxe assim, não precisa ser a Virgínia. Existe uma diferença entre a vulnerabilidade genuína, assim, a mostrar que você é humano, basicamente, e a exposição excessiva. E muita gente já cria um ranço porque pensa que então vocês querem que eu mostre toda a minha vida. E tu trouxe assim, não, seja estratégico no que você quer mostrar e não mostre nada que você não se sente confortável, não se sinta confortável em mostrar, né? Porque aí cria uma parálise, a pessoa fica paralisada assim, porque, eu não consigo, não tô confortável, tá? Com o que você tá confortável? E aí quando você faz isso, acontece uma coisa interessante que assim, você se torna acessível, né? Porque você, por exemplo, tem ali teu Instagram profissional, você é vista como profissional. Às vezes as pessoas querem conversar contigo e tal, mas elas sentem, cara, eu nem tenho... O que eu vou agregar aqui? O que eu vou falar para Paula? O que eu vou falar para o doutor, para a doutora do conteúdo? Mas aí, fui no Pilates. Isso aí faz as pessoas terem mais com o que se conectar e com o que falar, assim, para ti. Legal, eu gosto de Pilates também. Como é que foi a aula? Onde é que foi? E aí, como que entra esse elemento de sair do pedestal e de ser humano e se conectar? Qual que é o valor disso nessa economia digital? Acho que a gente está numa era que a gente quer conexão, né? Tem muito essa distância da inteligência artificial. A gente quer se conectar com pessoas. Eu não quero me conectar com um robô. Eu quero me conectar com outra pessoa ali que tenha os mesmos interesses, que a gente tenha uma visão de mundo parecida. E aí, uma coisa que mudou muito nos últimos anos foi que o médico, antigamente, ele era visto ali só no consultório, entre quatro paredes, e aí tinha um distanciamento ali. Eu, quando era criança, não gostava muito de ir no médico, eu tinha um pouco de medo da figura do médico.
E muitas pessoas eu acho que se identificam com isso. Hoje em dia, não, a rede social ela aproximou ali um médico para mostrar que ele é um ser humano como eu, ele tem dificuldades como eu tenho. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma cliente que ela tem um filho de 1 ano, e aí a gente conversando sobre os desafios que a maternidade traz. Eu falei, você podia falar um pouquinho disso na rede social, porque a sua persona ela vai se conectar com você também. Então, trazer é, essa proximidade, sabe? Eu também sou humano, eu passo por desafios iguais a você, e isso acaba trazendo uma coisa muito natural, não é forçado, não é aquela coisa de, não, eu vou mostrar os detalhezinhos da minha vida só para isso. Não, eu tô trazendo eu de verdade ali, claro que dentro, né, do que dá para trazer, e as pessoas vão se conectando comigo, além da figura de médico, como pessoa mesmo. Legal, é que para trazer até o framework prático assim disso, o que tu falou foi assim, meu cliente entra, eu faço isso, eu falo para ele para a gente fazer o estudo da persona, das personas, de quem que é o fulano e a fulana que ele atende, quais são os hobbies, os interesses, pensando nos pacientes reais ali, e aí eu mapeei isso, e aí eu olho para quem sou eu, né? Eu sou médico, mas e aí, que outros interesses eu tenho? Eu gosto de esporte, eu gosto de filosofia, eu gosto de comida, então, vou botando ali as coisas ao redor e onde que estão as intersecções das coisas que eu gosto e que o meu público gosta. Opa, tem aqui alguns pontos de intersecção. E aí desses eu tenho que elencar de quais, e eu me sinto confortável ao falar, assim, eu me sinto confortável falando de quê? Família, tem a intersecção. Eu me sinto confortável em expor minha família, eu me sinto confortável em trazer a questão da minha família, e até dentro, assim, dentro do tópico família, relacionamento, o que é estratégico ou não compartilhar? Porque não é para você abrir coisas da tua vida para todo mundo, sabe? Às vezes Desabafar. desabafar alguma coisa ou trazer, assim, uma questão sua de relacionamento que não vai agregar valor nenhum para o teu público e só porque você acha que tem que ser vulnerável. Porque eu também acho um tiro no pé quando é a pessoa que ela compra essa ideia de, não, tem que ser vulnerável. Então eu vou abrir, assim, tudo da minha vida, mas assim, tem coisas que se você ficar trazendo, não é estratégico, às vezes não é nem adequado. Sim. Então tem que ter essa leitura também de quais são os limites que eu vou, até onde que eu faço. E como é que tu vê o médico, de forma geral, com esse processo de desenhar isso, de entender esses limites? Como que os clientes se comportam? O que tu vê? Eu acho que vai muito da visão da pessoa ali em relação ao que ela quer mostrar da própria vida. Eu acho que não tem um manual, né? Não, isso aqui você não mostra. Tem alguns clientes meus que gostam de postar sobre o relacionamento, assim, viagem, família, filho, fotos, stories, etc. Tem outros que não gostam muito. O meu marido não gosta de aparecer no meu conteúdo e tá tudo bem. Então, acho que vai muito de você pensar ali no que você se sente confortável de mostrar. Tem alguns clientes que não gostam de mostrar o filho. Então, assim, vai de acordo com o que você se sente confortável de mostrar e tem esse limite também, né? Não vamos trazer tudo na rede social para virar um desabafo. Nossa, briguei com meu marido e etc. Tem coisa que pode ficar fora ali no offline, mas realmente pensar ali em pontos que possam agregar para outras pessoas e fazer sentido ali na tua estratégia. Legal. E falando assim, né, em estratégia e o que faz ou não sentido, uma pessoa que vem conversar contigo para começar o trabalho, e ela fala assim que ela quer começar a produzir conteúdo. Um médico especialista que quer começar a produzir conteúdo. Alguns passos, algumas coisas que tu já falou, mas quais são todas as coisas que tu olha junto com esse cliente antes do conteúdo em si? Eu gosto de conhecer quem é o cliente, e aí é uma pergunta que é muito importante que eu faço, porque quando eu peço para alguém se apresentar, você fala, eu sou Matheus, sou médico do esporte, etc. A gente fala muito da nossa profissão, normalmente, quando a gente se apresenta. Eu faço uma pergunta que é,
quem é você sem falar do que você faz. Aí a pessoa para e pensa, caramba, não posso falar que eu sou médico, não posso falar dessas questões aqui. E aí a pessoa traz quem ela é. Ah, eu sou fulano, que eu gosto de praticar atividade física, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer isso. Então, vou trazendo ali para ele pensar em quem ele é além do jaleco, é uma coisa importante que eu gosto de trazer. E aí depois ele fala um pouco do que ele faz. Eu sempre faço um questionário ali para ele trazer para mim a informação. Então, eu tenho conhecimento de marketing, mas eu preciso ter o conhecimento de quem é meu cliente também. Qual é a visão dele em relação à persona, ao paciente que ele gosta de atender, qual é a visão dele de mercado, em quem ele gosta de ver nas redes sociais, o que ele não gosta. Então, eu vou entendendo ali esses pontos para poder trazer uma estratégia que faça sentido para ele. Não é uma coisa geral para todo mundo, assim. Não tem uma coisa que funciona para todo mundo. Vai ter aquilo que vai funcionar para ele. E aí, uma coisa que eu gosto também de trazer na estratégia a gente cria um manual de tom de voz daquele cliente. Como ele escreve, quais são os emojis que ele gosta. Então, a gente vai trazendo isso muito para ajudar ele a se entender. Então, tem uns que olham a estratégia e falam assim, caramba, vocês conseguiram tirar da minha cabeça ali e colocar no papel aquilo. Nem eu tinha uma visão dessa. Então, a gente consegue mapear tudo que faz sentido, tudo que está ali na cabeça dele, para que ele se entenda e consiga trazer ali o conteúdo na rede social que faz sentido para ele. Profundo isso. Muito médico se perguntar assim, quem que você é além do jaleco? Me fala de você sem falar que você é médico. A pessoa começa a chorar na hora, assim. Não, mas dá minha um vida bug na cabeça. Minha vida não tem propósito. Eu abandonei minha vida há muito tempo. E a pessoa entra assim em choque, sofre. E talvez, se essa é a questão, a pessoa tem que pensar, não, calma. Ainda não é o momento disso, dessa conversa. Respira, vai lá, pensa um pouco mais, né? Pensa nas coisas que você gosta. É um exercício de reflexão. Sim. Existe uma pessoa atrás do jaleco, tá? É só que a gente às vezes não consegue ver porque o peso do jaleco é muito forte. O peso do jaleco ele é enorme e a doutrinação que se tem pro médico de que você é só isso que importa, ela é muito forte. E aí tem os diversos medos. É o medo de que os meus colegas vão me julgar. É o medo de que vão achar que eu não estou sendo científico ou técnico. Vão achar que eu deixei de ser médico, que eu sou menos médico. E é uma identidade muito forte do médico. Então, muitas vezes, para quem, ao se fazer essa pergunta, escorreu uma lágrima assim no canto do olho, calma, respira, porque existe uma identidade aí atrás. Só que você foi condicionado ou condicionada a achar que não, que você é somente o doutor, a doutora, e que só isso que importa. E aí, eu quero saber o que acontece com os teus clientes quando tu faz esse processo, se tu nota que tem muitas resistências e muitos medos, assim, e quais que são esses medos que a pessoa tem? Tem muitos medos, assim. Eu acho que o principal é o medo do julgamento de outros colegas. O que eles vão dizer de mim? O que eles vão pensar? Eu acho que na medicina, no geral, tem muito isso, né? De você querer não se mostrar muito para... Mas, assim, vai ter julgamento. Às vezes você nem vai saber. Uma pessoa vai pegar o teu conteúdo, vai mandar para alguém. Enfim, isso acontece mesmo. E você tem que estar pronto para lidar com essas questões. Mas que isso não seja um ponto que te impeça de fazer ali, de se mostrar, de estar vulnerável. E outra coisa também é aquela coisa tem que estar perfeito para eu fazer. Então, eu tenho que estar pronto 100% e tudo tem que estar muito perfeito para eu começar a fazer. E nunca vai estar perfeito. Então, tem que começar imperfeito mesmo. É uma coisa muito, muito mais natural, muito mais você, do que uma coisa super elaborada e robótica e, enfim, que não vai conectar com ninguém. Então, medo de julgamento e essa coisa da perfeição, acho que são 2 pontos muito fortes no médico. Essa questão da perfeição, para mim, muitas vezes, o fetiche pela perfeição, ele é uma forma bem sofisticada de procrastinar.
É. Pra não dizer assim, cara, eu tô enrolando. Não, é que eu gosto da coisa muito perfeita. Eu não começo ainda porque... Só que nós somos seres imperfeitos em constante transformação. A gente nunca chega num lugar onde, pô, agora eu tô perfeito. Há um ano atrás, se você olhasse pra Paula do futuro, você ia pensar, cara, pô, tá mandando bem. E aí, no presente, você olha pro espelho e você pensa, Paula tem tanto pra melhorar. Sim. E acho que esse é o jogo. Só que se a pessoa não olha para isso e vê que esse é o jogo, ela vai ficar esperando o quê, né? Se não vai começar agora, vai começar quando? Porque o que vai acontecer que você vai se tornar melhor? Para mim, o ato de melhorar é o ato de executar e aprender com o feedback do que eu faço. Eu posso ler livros, eu posso... Cara, nenhum livro substitui a experiência. Até porque os livros, eles foram escritos através da experiência de alguém. Sim. Não tô falando para não lerem livros. Eu acho que vocês já leem livros, né? Leia livros, eu leio livros também. Mas, assim, a pessoa fica naquele delírio, naquela coisa de é mais um livro que eu vou ler, é mais um curso que eu vou consumir, é mais uma coisa que eu preciso contratar um copywriter, eu preciso contratar um designer, eu preciso videomaker, uma agência e não sei o quê, e daí tudo vai acontecer perfeito e passaram-se 5 anos e você está falando essa mesma ladainha. Se você está falando há 1 ano que vai começar, mas a situação perfeita ainda não veio, então você é um procrastinador sofisticado, o perfeccionista. Sim, e aí é isso que você falou, que a gente só melhora quando a gente pratica. Então, não tá perfeito ainda, não sei falar muito bem na frente da câmera. Tá tudo bem, vou fazer do jeito que eu consigo. E a gente consegue dar uma editada ali no vídeo. A gente fez uma aula na mentoria ensinando a editar vídeo. E uma coisa que eu mostrei também foi um vídeo bruto da Maria, que as pessoas veem muito editado na rede social. Nossa, ela é tão boa, ela fala tudo direto, ela faz o vídeo de uma vez. Mas não é assim. Né? A pessoa erra ali, fala de novo, a gente corta, assim, um vídeo, ele tem 1 milhão de cortes. E na rede social a gente posta ele pronto, não vou postar ele bruto, porque, né, a gente está buscando a atenção da pessoa. Mas você pode começar fazendo isso. Vou fazer um vídeo ali, vou falar frase por frase, depois eu corto ele e posto na rede social. Daqui a 1 ano você vai ver e vai falar, nossa, tava ridículo. Podia estar, mas agora você está melhor porque você foi fazendo ali ao longo do processo. Então, você foi melhorando. Eu, quando decidi levar a sério a minha produção de conteúdo, eu falei, não vou fazer vídeo, porque eu não me sinto à vontade. Fui fazendo carrossel ali, estático. Chegou um momento que eu falei, eu quero fazer uns vídeos. Fui fazendo, imperfeito. Até hoje eu não acho que o meu vídeo está, nossa, aquela coisa que a gente idealiza. Mas eu acho que eu tô muito melhor do que 1 ano atrás. Então, assim, vai melhorando ao longo do processo fazendo. Não tem outra forma de ficar melhor. Cara, acho que aqui é um ponto para a gente trazer um pouco do playbook para o próprio podcast. A questão de expor a experiência. A gente não tá cagando regra e falando... Por mais que a gente esteja falando assim, aqui tem um caminho, coisas, né, para se olhar... Tudo é flexível e a pessoa que está escutando tem que adaptar para a realidade dela. Sim. Até quando eu falo assim, pô, você é um procrastinador sofisticado, né? E não um perfeccionista, é para provocar, mas não é para botar ninguém para baixo, porque eu sou assim em várias coisas e eu passei por muito conflito para conseguir... Hoje eu gravo um podcast e as pessoas pensam que sempre foi fácil parar e conversar com alguém. Eu não conseguia... erguer a mão na sala de aula quando eu era pequeno, ficava nervoso. E aqui tem a tua experiência que é muito legal que tu tocou nela, porque eu lembro de quando você começou a postar. Eu lembro que você já cuidava de perfis de pessoas e já trazia resultados para os teus clientes, só que você não conseguia postar você, basicamente. E eu sei que isso era uma questão que te gerava uma certa angústia, porque assim, poxa, como assim? Eu falo para a pessoa postar mais e pensar menos e eu não tô postando mais e pensando menos. E eu lembro quando tu me falou ali, foi logo no final do ano, ou no início do ano, que vou fazer 30 dias seguidos de post de carrossel ou estático. E aí você fez. E aí você começou a gravar vídeo.
E eu vi quando começou a gravar vídeo, e eu vi que continuou gravando vídeo. E realmente, teus vídeos cada vez melhores. Hoje, alguém olha pro teu vídeo e não diz que você não conseguia gravar. Só que eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque traz para a pessoa que está escutando que não consegue gravar, traz a ideia de que aqui não são pessoas que estão falando que sempre souberam fazer o que estão fazendo. São pessoas que tiveram bastante dificuldade e melhoraram com o processo. Quais foram as inseguranças que tu teve, assim, no momento que quis começar a gravar de verdade? Que inseguranças que tu teve e o que mudou? Qual foi eu tenho o meu momento de mudança. Qual foi o teu momento de mudança para que tu decidisse que tu ia postar o vídeo mesmo não estando perfeito? Eu já produzia há algum tempo, e aí eu também participo dos bastidores dos meus clientes. Então eu vejo o bruto de todo mundo ali, eu vejo, cara, não precisa ser perfeito, eu não preciso falar tudo direto e não precisa ser aquela coisa. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer também. Então eu vou ver temas que façam sentido ali pra mim, pra eu trazer em vídeo. Tem vídeo que eu gravei no começo que eu nunca postei, porque eu não gostei do vídeo. Não achei bom. Mas eu fui me sentindo confortável em falar alguns tipos de assunto. Editei o vídeo, então tem vídeo que eu gravo que tem muitos minutos e aí eu vou cortando ali, trazendo ele para menos e, e me livrando um pouco dessa coisa da perfeição, porque eu falo do médico, não, o médico ele tem medo de julgamento, quer ser perfeito. Eu também tenho um pouco disso. Tenho medo das pessoas me julgarem, mas eu tô aberta a isso. A gente tem que colocar a cara ali para bater. Tenho essa coisa do perfeccionismo até hoje. Tem post que eu tenho a ideia, vou pensando ali, guardo ela e não faço nunca. Tem várias assim. Mas eu entendi que a gente precisa fazer. Falei, eu preciso fazer. Fui postando alguns vídeos mais curtos no começo, sem falar. E aí as pessoas comentando, ai, que legal, gostei e tal. Depois fui postando vídeo falando e recebendo também feedback das pessoas e eu gostando de me ver, porque antigamente eu fazia postar e sair correndo, não quero mais ver aquilo dali. Não, eu olhando, gostei disso. No próximo eu posso melhorar isso aqui, no próximo eu posso mexer mais as mãos, porque ficava muito travada assim. No próximo eu posso melhorar o cenário, sabe? Então eu fui olhando ali o processo disso e hoje eu me sinto confortável de gravar vídeo e até de estar aqui, né? Porque você me conhece já há alguns anos e só de estar aqui na frente da câmera, enfim, conversando dessa forma, para mim era inimaginável. Então o processo foi me ajudando nisso também. Cara, legal que pra ti foi uma escadinha, né, de exposição. Tu resolveu que tu não teve um momento que agora eu vou gravar um vídeo falando. Pensou, então eu vou gravar um vídeo sem som. Então Isso. vou aqui. Tu foi escalando conforme tu se sentia confortável, né? E eu lembro quando a gente se conheceu, a gente já se conhecia no digital, mas em 2023, num evento, a gente se conheceu a primeira vez fisicamente, né? E eu lembro que tinha que gravar, estava gravando uns depoimentos da galera no evento, e aí falou, me ajuda aqui e tal, a gravar. Claro, eu peguei o microfone e comecei a falar com alguém, virei pra ei, tal, e daí tu ficou assim, meu, tá muito bom isso, Como você consegue? como é que você faz isso? E agora você consegue fazer isso também, né? Tu vê como a gente vai, coisa que a gente é travado assim e pensa, meu, peraí, eu posso mudar isso? Para mim o processo foi diferente, eu tinha vergonha de falar em público e tudo mais, mas eu gostava de articular as ideias e pensar, e no 1 a 1 eu sempre consegui conversar bem com as pessoas. Só que quando era para muitas pessoas, eu ficava nervoso, eu não conseguia falar, eu travava e tal. E eu me inscrevi na faculdade na monitoria de anatomia, porque eu gostava muito de anatomia, porque era uma coisa prestigiada também ser monitor de anato e para o currículo era legal e tal. Mas um objetivo grande que eu tinha era que eu ia ter que dar algumas aulas para uma turma inteira com o professor do lado, mostrando ali as peças anatômicas que a gente chama, né? Vulgos cadáveres e pedaços de cadáver. E aí tinha que fazer umas aulas com grupos pequenos. E com essas aulas com grupos pequenos, eu tinha que dar aula para aquelas pessoas me preparar. E aí foi um processo que eu perdi a vergonha de falar para grupos de pessoas assim um pouco maiores. Mas eu lembro a primeira vez que eu tive que dar uma
uma monitoria durante uma aula de anatomia. Tinha ali, sei lá, 40 e poucas pessoas na turma, e era uma aula que era sobre na base do crânio existem vários furinhos que é por onde passa nervo, onde passa artéria, onde passa um monte de coisa ali, né? A gente tem isso daí no crânio, que são vários furinhos que tu tem que... Cada um passa uma coisa diferente. E eu tava mostrando o osso, assim, mostrando o crânio, e apontando com uma pinça, segurando com uma pinça, assim, aqui é fissura orbital superior, e assim, a mão tremia, e como eu tinha uma pinça, dava para ver a mão tremendo lá na ponta, e eu tava de óculos, e aí eu comecei a suar, e você começa a suar e vem aquele vaporzinho, sabe? O óculos fica embaçado, e eu comecei a ficar muito nervoso, e daí um amigão meu, Fred Bisneto, Bisneto, se tu estiver escutando, eu te amo. Ele tava do lado e ele me botou a mão no ombro, assim, tava tipo a roda em volta de mim, ele botou a mão no ombro e ele falou, tá indo bem, Mate. E aí, tipo, me deu aquela confiança, assim. Aí foi isso o offline, então no offline daí isso se foi. E depois, em um momento, eu quis criar um canal no YouTube. Um grande amigo meu, Tasso, eu falei pra ele do canal, falei da ideia do canal e ele achou maneiro. Daí, beleza. Eu comecei Isso passaram-se 6 meses, eu gravei o primeiro vídeo do canal, sim, 30 mil vezes, editei e tal. E aí eu fui conversar com o Tasso de novo e falei, Tasso, olha aqui, cara, quero te mostrar o vídeo, meu primeiro vídeo, o que tu acha? Ele assistiu o vídeo, só que eu tinha falado com ele 6 meses atrás. E ele terminou de assistir, ficou assim em silêncio e tal. Eu, cara, o que tu achou? Ele, cara, o vídeo eu achei muito bom. O que eu não entendi é por que tu não postou ainda, tu já tá me falando disso há 6 meses. E aí foi o tapa na cara assim que eu tomei, eu pensei, velho, vamos lá. E aí eu comecei a postar e eu perdi a vergonha, porque assim, uma vez que tu se colocou na arena, assim, né, pô, agora, sim, beleza, não tem voltar atrás. E essa questão do julgamento é justamente assim, vão te julgar. Se tu não, ou você põe o rótulo, ou alguém vai te rotular. Que rótulo você quer ter? Exatamente. Essa é uma boa pergunta para se fazer. E normalmente o julgamento vem de pessoas que não estão na arena, né, Matheus? Você se coloca ali para fazer, você faz. Pessoas que não estão fazendo é que vão te julgar. E assim, para mim não importa o julgamento de quem não tá fazendo, sabe? Vai lá e faz também, que aí a gente pode conversar. Mas se você não tá fazendo... Cara, esse é um ponto de maturidade, né? De quem que você vai ouvir as críticas. Exatamente. Legal. E agora, olhando para a questão toda de marketing, de mudanças, poxa, muita coisa mudando nos últimos tempos, as plataformas mudam e tu trouxe a pauta do que esperar para o marketing digital em 2026. E aí, quais são as mudanças? O que tu está vendo? Fala um pouquinho disso. Eu acho que a tendência é a gente voltar a ser humano, a rede social voltar a ser humana, porque no último ano, principalmente, a IA acabou tomando conta de tudo, ajuda muito ali no dia a dia, em vários sentidos, mas a gente acabou perdendo um pouco. Então, eu, por exemplo, quando vou ler uma legenda, eu vejo que tem cara de IA, eu falo assim, não quero ler. Eu acho que é um comportamento das pessoas no geral. Então, a tendência é cada vez mais a pessoa trazer a própria voz, o seu jeito, a sua autenticidade para o conteúdo, seja ela no texto ali que ela escreve, seja ela nas imagens que usa também. É uma tendência muito grande que tem vindo nos últimos meses. Fotos suas, carrossel ali, trazendo um pouco de quem você é. Até com os meus clientes a gente tem usado bastante. A sua opinião sobre assuntos, você se posicionar sobre alguns assuntos. Teve até um case de uma cliente, a Marcela Endócrino, querida, que a gente ganhou 149 mil seguidores com um post. Foi o recorde que eu vi, assim, na minha experiência. Não achei que era possível, organicamente, você trazer 149 mil seguidores com uma postagem. Então, Marcelinha, se estiver escutando isso daqui, eu lembro dos tempos que você não era viral e dava atenção para os amigos. Eu lembro dos dias em que você conversava comigo no WhatsApp e eu sinto a tua falta.
Me mande uma mensagem. E volta. Agora tá corrido, né? Tem que dar autógrafo por aí. É paparazzi e tal, né? Isso é muito difícil. Mas, ó, fica o convite até pra Marcelinha pra gente gravar mais um episódio, porque a gente gravou um episódio que foi muito legal até, acho que foi número, sei lá, 60, número 60, 59, 64, alguma coisa por aí. Tá bem legal. Só que era antes da viralização. Agora tem que vir de novo. Que agora eu acho que eu vou ter que mandar mensagem pra secretária dela pra daí chegar nela. Mas brincadeira à parte, beijão. Beijão pra ti, Marcelinha. E aí, nesse conteúdo, até me surpreendeu o alcance disso, mas traz muito ali o posicionamento dela em relação a algumas questões. É até assim, estudei 10 anos para ser médica e algumas pessoas não acreditam quando eu falo o quê. E aí, cada card a gente traz ali alguma questão. E aí ela traz coisas básicas, não é nada extraordinário, é da experiência dela em consultório. Você não precisa... jantar à noite, assim, você pode jantar à noite, não engorda mais do que de dia. A questão do glúten, você só tem que evitar glúten se você for celíaco, se você não for, sabe, não precisa. Então, coisas básicas ali vindas da experiência dela, que deram um boom de haters e também de pessoas concordando. E o que eu achei muito legal é que muitos comentários de pessoas: caramba, doutora, eu acredito muito nisso, gostei de você ter trazido isso, gostei desse posicionamento, porque hoje em dia as pessoas querem trazer muitas regras ali, falando de emagrecimento, etc., que não tem nada a ver, é o básico bem feito. Então as pessoas falam: que legal, gostei de você, porque muitos médicos não falam isso que você falou. E muitos haters falando assim: mas eu, na minha experiência, ou então fulano de tal falou, enfim, tem essa questão. Mas o posicionamento dela, com a vivência dela, foi o que deu ali a vida para o conteúdo. Então é isso, é você trazer a sua vivência, o teu jeito, o que você acredita, se posicionar mesmo. Não ter medo, porque vai ter gente falando mal, mas vai ter gente que vai se identificar, que vai gostar, que vai se conectar ali com você e trazer a tua visão de mundo, né? A tua visão do que você estudou, e vocês médicos estudam pra caramba, estudaram, têm a prática, então traz isso pro conteúdo, que é a maior tendência, né? É você ser você e trazer o seu conhecimento ali para a internet. Legal. E agora, tocou nessa pauta, uma questão aqui para gente explorar. 149 mil seguidores em um post. Precisa viralizar para ter sucesso no consultório? Não precisa. Não precisa viralizar, não precisa ganhar tantos seguidores assim. Até eu estava escrevendo um texto sobre conteúdo, que normalmente, eu vi uma pesquisa sobre isso, as pessoas que compram não são as pessoas que interagem. Às vezes o paciente está ali, consumindo o teu conteúdo, nunca curtiu nada, mas ele vai marcar a consulta. Então, assim, se um post não tem muito engajamento, tem gente que sofre muito, né? Não está engajando, meus stories não estão entregando e etc. Não é isso que vai ditar se você vai ter pacientes ou não. É você estar presente, você aparecer ali. Quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais visto você for, mais você se expor, mais as pessoas vão encontrar você e deixar de lado um pouco as métricas. Eu sei que eu sou uma profissional, eu preciso olhar para as métricas ali para entender o que melhorar ou não, mas às vezes a gente precisa só fechar os olhos para isso e continuar fazendo do seu jeito que dá certo. Eu até trouxe um post uma vez falando dos meus dados de engajamento. Eu tenho 1.000 e poucos seguidores hoje, e aí tem post que eu faço que tem 2 curtidas. Mas eu não me importo com isso, porque o meu conteúdo está aparecendo para mais pessoas. E aí eu fui no evento de Exponencial, teve pessoas que eu não conhecia que falaram: caramba, eu adoro o seu conteúdo, nem conheço a pessoa. Então ela viu alguma coisa, às vezes ela nunca interagiu comigo, mas ela viu e eu apareci para ela. Então, assim, é meio largar um pouquinho disso de métrica e continuar fazendo e aparecendo que dá certo. Cara, ótimo que tu trouxe isso, porque... esse é um ponto que, quando a gente fala em assim, alguém viralizou, a pessoa olha o número de views do outro e se compara, isso daqui é uma armadilha enorme, Muito. porque eu já vi muito cliente nosso que viralizou e que piorou a vida da pessoa, porque começou a vir um monte de paciente
curioso, que não era o perfil, que só porque viu um post Sim. ali, e aí a secretária ficou totalmente confusa, e antes a pessoa tinha menos seguidores e tinha já uma agenda que estava cheia, estava tudo certo, e agora passou a ter um problema ali. Então, muito cuidado aí, pessoal. Não fiquem pensando que eu tenho que viralizar, ou eu não vou postar porque 2 pessoas vão curtir. Esse tipo de coisa, ela não é produtiva. E assim, vários dos nossos clientes que têm muita procura, eles não têm um Instagram viral, mas eles têm um bom posicionamento e não é só do Instagram, é assim, é na vida, é a clareza que se desenvolve na vida real, porque no final das contas, quando a gente fala em Instagram, ela é um dente de uma roda denteada, de uma engrenagem. A gente tem engrenagens atuando em conjunto e a gente sempre fala em 4 engrenagens que são as engrenagens do sistema operacional exponencial. A gente tem 4 engrenagens trabalhando dentro de um consultório e elas funcionam como um sistema. Uma engrenagem, ela é a de atração e conversão. E aqui entra o esforço em marketing, vendas, só que isso é um pedaço e Instagram é uma ferramentinha ali. Só que para que isso funcione bem, tem que ter outros pontos muito bem solidificados. Então, não é viralizar na rede social. A gente mesmo, Exponencial, sei lá, agora a gente deve ter próximo de 8 mil seguidores. E, cara, nossos seguidores, eles são, assim, altamente qualificados. Quem nos segue é médico, é dentro do perfil de pessoa que faz sentido pra gente. Pra gente não faz nenhum sentido viralizar. Porque, assim, afinal de contas, são o quê? 550 mil médicos no Brasil? Sim. Se eu tiver um perfil de 1 milhão de pessoas, significa que o quê? Que eu tô pegando uma fraçãozinha de médico para ter um monte de gente que tá curiosa pelo meu conteúdo, mas... E aí as pessoas não pensam nisso. Eu já vi muita gente que fica assim... eu quero começar a fazer tráfego porque eu quero ter mais seguidor. Eu penso, nossa, que ideia horrível, cara. Que Sim. ideia horrível. Eu vejo muita gente que quer, assim, começar a contratar uma agência de marketing, contratar um gestor de tráfego, fazer tráfego e não olhou para o básico das engrenagens do consultório. E aí eu penso, legal, você vai queimar dinheiro, não vai ver resultado, e aí vai estar com pouco paciente e vai ficar pensando, será que eu cancelo aqui o tráfego pago? Porque aí eu já estou com um pouco paciente, mas você não fez nenhum mapeamento direito, então talvez nem tenha vindo paciente dali, mas você fica com medo. Então, tipo, às vezes você tem que... Não, calma lá, vamos dar um passo atrás aqui, olhar para a coisa, mas loop paralelo para voltar para o ponto central, que se a gente está na economia da atenção e a gente tem atenção sem intenção, a gente tem simplesmente uma audiência. Só que quando eu tenho uma audiência, eu tenho que me perguntar qual que é a finalidade de eu ter essa audiência. É para comunicar o quê? Eu quero gerar o que de valor e para quem? E como isso se conecta com o que eu entrego enquanto profissional e o que eu sustento na minha experiência, que aí a gente entra em outra engrenagem do negócio, que é a jornada experiência. Como eu entrego aquilo que eu prometo para que eu tenha credibilidade real e para que eu me sinta satisfeito enquanto eu faço o que eu estou fazendo, porque é a coerência que a coisa tem que ter. Se a pessoa não olha para tudo isso, cara, ela vai ficar sempre caçando likes. Sim, é muito perigoso isso. E eu vejo bastante. Pessoas que acham que o Instagram que vai salvar tudo. Você deve ver também, você lida com médicos ali, não, Matheus, tem que contratar uma agência, que aí o Instagram que vai... Não é isso. Então, ter essa visão que o Instagram, a rede social, ela é uma parte da sua estratégia, é muito importante. Até para quando você for contratar uma agência, você entender que você precisa ter um papel ali, continuar com o papel ali de ser a pessoa responsável pela sua comunicação e também não apostar todas as suas fichas nisso. Porque o Instagram é uma estratégia de longo prazo, não é uma coisa... Eu não posso prometer para o meu cliente que em 3 meses vai bombar a agenda dele. Não tem como. Às vezes acontece de melhorar bastante assim em pouco tempo, mas não é uma coisa que a gente consegue fazer organicamente, nem às vezes o tráfego consegue. Não, nem o tráfego pago. Então, é um conjunto ali de coisas que precisam ser feitas e estar alinhadas para que ele consiga ter sucesso
e é no tempo, assim, não tem como fazer milagre. Queria, né? Aí eu poderia vender um milagre aí. É fácil vender o milagre. Esses dias eu fiz uma reunião com uma médica ginecologista. Ela tá terminando a residência e ela chamou a gente para conversar assim. Eu queria entender se faz sentido no momento que eu tô. E daí na conversa ela já falou assim, que ela sabe que agora nesse momento, nessa era, tem que pagar tráfego para se destacar. Que ela já tem essa certeza. Então ela já vai contratar uma agência. E aí ela falou algumas coisas assim que eu pensei, cara, tá tudo errado isso aqui que você está falando. Tudo errado. Até porque das pessoas que fazem tráfego, assim, a taxa de sucesso que os gestores usuais têm é tipo 20% para menos. A maior parte das pessoas não tem sucesso. Por quê? Porque tá fazendo isso que nem ela, na medida de desespero, Sim. né? Eu tô fazendo no desespero. Eu tô desesperado pro paciente, então eu vou contratar e eu vou pagar. Não é esse o pensamento. Calma, respira, vamos olhar mais estrategicamente. Eu vi que ela não estava aberta para ter uma conversa cara, ela estava muito convencida daquilo. E meu papel não é, eu não quero, né, se a pessoa está convencida, espero que dê tudo certo para ti. Tu não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então eu vi que não tinha espaço ali, eu falei, pô, legal, né, presta atenção nas métricas, vai com cuidado, mas lembra que não é só isso, tem que construir toda uma base antes. E aí, quando a pessoa vem até você, por exemplo, querendo que você salve o perfil dela, salve o consultório dela, que isso é uma bandeira vermelha, né? É muito. Já aconteceu comigo recente, de uma pessoa, ela devia ter uns 600 e poucos seguidores, começando ali, falou, minha meta até o final desse ano é chegar em 20 mil seguidores. Você acha que é possível? Falei, eu acho que é, mas assim, não é o que eu procuro ali oferecer para o meu cliente. O que eu sempre ofereço, o que eu prometo para o meu cliente é, nós vamos organizar o teu perfil, nós vamos ser intencionais na produção de conteúdos, nós vamos trazer você, quando a pessoa chegar aqui, ela vai ter clareza de quem você é, o que você oferece, mas eu não posso te prometer que eu vou viralizar um conteúdo teu, que a gente sabe, não tem como. Se a pessoa vem com esse pensamento de que a rede social ela é uma estratégia ali que é para ser pensada no longo prazo, para mim tudo bem, mas se a pessoa já chega com aquilo fixo, não, eu quero viralizar, você consegue? Ainda mais depois que aconteceu com a Marcela, chegou algumas pessoas ali interessadas nisso, mas eu sempre deixo claro, não é o nosso ponto principal aqui. A gente faz a estratégia, a gente traz você para o conteúdo, viralizar talvez aconteça, mas não é uma coisa que vai salvar teu consultório. E se eu pudesse prometer isso, eu faria no meu também, né? Eu tenho 1.000 e poucos seguidores, estou muito confortável com isso nesse momento, que tem muitos médicos, pessoas que fazem sentido. Se fosse uma meta minha, eu ia fazer uns posts aí para viralizar o meu também, para ter essa vaidade, né? Nossa, eu tenho 100 mil seguidores, mas não é objetivo, assim. Vaidade. Seguidores é métrica de vaidade. Like é métrica de vaidade. A gente vende muito e até às vezes com um post que não teve like. Sim. Por quê? Porque o nosso cliente, ele tá ocupado, ele tá fazendo coisas, ele vê um conteúdo, às vezes ele assiste o conteúdo, ele vê parte do conteúdo e aquilo toca nele. Só que ele tem que fazer alguma coisa, ele sai. Então, para quem tá escutando, pensa você para curtir cada publicação, cada coisa, às vezes tu tá na correria. Então, não é porque tu não curtiu que não viu, que é o que tu falou assim, Exato. que teve gente no evento que te falou, poxa, eu te acompanho, eu vejo, e aí tu nunca viu o like dessa pessoa ali, né? Sim. E aí, então, tem muito mais valor isso daqui que tu falou, de entregar, não, eu não te entrego um perfil de 20 mil, eu te ajudo a estruturar e organizar para que quem entre entenda o que você faz, como você faz, o que você entrega e para te ajudar a encontrar essa tua voz. Mas eu não posso te prometer esse resultado. E aí a provocaçãozinha, assim, a pergunta, alguém que fala isso, assim, se você pensa, minha meta é ter 20 mil seguidores até o final do ano, repensa um pouquinho o modelo mental, pensa assim, se tu tá botando a meta certa, porque assim, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter métricas que eu vou seguir, ok, isso me ajuda a me guiar no espaço. Mas, para quê? Exato. Eu quero 20 mil seguidores para quê?
Ah, porque daí vão me ver mais como autoridade. Para quê? Ah, porque daí pode ser que me procurem mais. Para quê? Ah, porque daí eu vou ter mais pacientes. E por que que mais pacientes é bom? Porque eu quero ter mais faturamento no meu consultório e fazer a medicina que eu acredito. Ok, então o que você quer é ter um consultório que seja lucrativo e te permita viver dele. Sim. Ok, e 20 mil seguidores é o que vai te trazer isso? Quando tu bater 20 mil seguidores, você vai alcançar esse objetivo? É que fulano... muito bem, meu querido. Agora vamos conversar com racionalidade. Exato. Seguidor não paga boleto. Não paga. Ponto. É muito melhor você ter 1.000 seguidores, que são teu público-alvo, que te acompanham, que às vezes eles não te dão like em todas as coisas, mas eles vêm. E eles não ficam falando toda hora, porque também as pessoas, né, elas não querem encher o saco dos outros, ninguém quer parecer puxa-saco e tal. A pessoa gosta do teu conteúdo, vê, fica ali na dela. Tem muita gente que vê assim, ó, low profile, quietinha, direto. A gente tem vários clientes que nunca curtiram nada, que nunca... E aí, quando a pessoa se torna cliente, ela fala... Pô, assisto todos os podcasts, ou eu vejo todo o conteúdo, tal. Cara, e pro paciente é a mesma coisa. A pessoa tá vendo ali, ela vê, ela gosta, tal. Então, se a gente fica preso numa métrica de eu quero aumentar seguidor, você tá olhando pro lugar errado. Tu tem que trazer... Aí é uma métrica de vaidade. É trazer a clareza, essa clareza de quem que você é. Exatamente. Então, vamos largar um pouquinho isso. Claro, né, o que você falou, ter metas é importante. Então, eu posso colocar a meta de ter 2.000 seguidores até o final do ano, para mim é possível. Mas você ficar muito fixado nisso, não, eu tenho que chegar, porque aí não faz sentido. Legal. E antes, a gente já falou disso em outro momento, mas eu quero trazer assim a Paulinha de 2026 para falar disso. Antes de o médico buscar uma agência de marketing, por exemplo, buscar alguém para ajudá-lo nisso, o que você orienta a pessoa a fazer assim? Qual que é o momento de eu fazer esse movimento? E o que eu faço para saber se eu não estou caindo na armadilha do marketing genérico, de aí contratar alguém que vai fazer aquele perfil de post que é o mesmo para todo mundo, que às vezes vai me entregar uma postagem com um texto de especialidade errada, que eu já vi isso acontecer. E aí, como é que é? Eu acho que o médico, ele precisa estar na internet. Eu fiz um post recente sobre isso, foi até ontem, com imagens do evento ali. O médico, ele precisa estar porque o espaço está aí, a internet está aí, não tem como fugir disso. E se o médico não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Alguém com menos conhecimento, o picareta, a pessoa que quer vender milagre, ela vai ocupar. Então, todo médico precisa estar na internet. E aí, para começar, o que o médico precisa? Ele precisa organizar algumas coisas do perfil, a foto dele, enfim, um texto que mostra quem ele é, o conteúdo, ele precisa fazer sentido ali para o que ele se sente confortável, o que faz sentido para sua persona. Então, eu conversei outro dia com uma médica ginecologista que ela me falou que ela quer falar muito de ginecologia no geral, mas o perfil dela é só obstetrícia, ela mostra parto. Aí eu falei, então a gente está com um dilema aqui. Se você quer atender ginecologia geral, o teu perfil você precisa falar de outros assuntos, não só de parto, porque não está fazendo sentido o que você quer com o que você mostra. Então, o que você quer e o que você mostra precisa estar alinhados. Eu quero paciente assim, então vou mostrar isso na minha rede social. Precisa gravar vídeo de cara? Não precisa. Hoje em dia funciona muito bem o carrossel, que bom, né? Que nem todo dia a gente tá com carisma para gravar um vídeo. Eu acho que você sim, mas nem todo mundo. O que acha? Não tem carisma. Então, assim, trazer imagens. Vou falar sobre o Dil. Tira uma foto do Dil e faz uma legenda sobre ele. Isso funciona bem também. Traz ali coisas que fazem sentido para o teu paciente. Responde caixinha de pergunta nos stories e posta isso no feed. O básico bem feito é muito melhor do que aquela coisa super idealizada não feita.
e precisa contratar uma agência logo de cara, eu não recomendo. É aquilo que a gente estava conversando. A pessoa já chega achando que o Instagram vai salvar o consultório, a vida dela. Não vai, assim, o Instagram é uma partezinha. Começa sozinho, vai fazendo, traz ali o básico que você consegue fazer. Depois que já tiver estruturado, aí sim você pode pedir ajuda de alguém ali para, enfim, te ajudar nos conteúdos. Quando você tiver com a agenda cheia, não tiver tempo ali para lidar com as redes sociais, traz uma pessoa para te ajudar. Mas, por enquanto, vai fazendo ali sozinho que dá muito certo. Então, a gente está nessa era de autenticidade, de trazer a vulnerabilidade, de trazer ali erros também. Teve um post que eu fiz que eu fui escrevendo ele, eu já falei que eu não quero mais usar IA nos meus textos. Então, eu fui escrevendo e tinha erro de português, e depois eu fiquei me culpando. Eu não gosto de... Mas assim, foi eu que escrevi, não mandei o chat escrever, então tá imperfeito mesmo. E é isso, vai fazendo do seu jeito que o resultado vai chegar em algum momento. Cara, eu faço os stories assim, tipo, 100% na mão, com o que tá na minha cabeça no momento e tal. E aí nisso, tu vai escrevendo, cara, e escrever ali na ferramenta dos stories, ela, tipo, te consome tempo, porque tu clica na caixinha e daí a cor volta a ser a cor que era antes. Ai, que droga isso daqui, tal. E daí, tipo, bom, pra ganhar eficiência, tu meio que vai passando, vai indo pra próxima coisa e posta. E aí eu sempre tenho alguns erros, assim, erro de português. Você bota um Z onde era um S numa palavra que eu sei como escrever, mas assim, tava distraído. E o Manzano é um que sempre me manda, assim, ele manda o print, assim, porque ele com gramática, como é que tu escreveu isso errado? Daí eu penso, pelo menos a galera vai saber que fui eu que escrevi, que não foi né? a IA. E assim, a gente tem que usar as ferramentas, só que assim, é questão de como que tu usa essas ferramentas, né? Eu acho que esse é um ponto bom, a questão de como usar IA, porque eu uso muito IA, só que como que você usa IA para que isso não perca a tua voz, né? Como é que tu usa a IA para potencializar o que tu faz e aí entende que, beleza, eu posso usar a IA para tirar até ideias da minha rotina e tudo mais, mas como que eu traduzo isso na minha voz? E você que passou a escrever teus posts sem usar a IA, como que vê esse processo, assim, até para o médico, independente se ele quiser usar a IA ou não para escrever no final, como que ele faz para utilizar da melhor forma essas ferramentas, mas no fim trazer algo que tenha a curadoria do olhar e da experiência dele? O médico ele pode usar a IA como eu uso, né, na produção de conteúdos. Eu tenho a ideia vem na minha cabeça de conversa com o cliente, enfim, a mesma dica que eu dou para os meus clientes para falar com o paciente, eu também tenho atenção quando eu vou conversar com alguém. Então, eu anoto a ideia, não deixo ela... E a nota é imperfeito mesmo, não é aquela coisa, não, eu vou ir editando aqui, não, a ideia vem daquele jeito, eu anoto. E algumas vezes eu peço para a IA me ajudar a pensar em outros pontos que talvez eu não tenha pensado. Anotei aqui uma ideia, coloquei na IA, que outros pontos dentro disso que eu falei você acha que eu acho relevante eu trazer? E às vezes ela traz algumas coisas boas ali, ela traz estudos também, enfim, alguma coisa que possa embasar o meu conteúdo. E aí, dentro disso, eu edito novamente do meu jeito, porque ela gosta de deixar tudo bonitinho, perfeito, etc. Então, com base na informação que ela me trouxe, eu trago do meu jeito, com a minha voz. E aí, como eu que faço as minhas artes, ontem, por exemplo, domingo, eu estava ali escrevendo o conteúdo que eu postei ontem, eu fazendo a arte, já mudei, não gostei desse título, vou fazer de outro jeito. Isso aqui eu acho que não. Vou fazendo aqui, esse ponto aqui eu acho que pode melhorar. Então, eu vou dando a minha voz, apesar de usar a IA muitas vezes para me ajudar. Então, o médico pode fazer isso, ter a ideia, anotar no que veio do paciente, usar a IA ali para ajudar a estruturar de repente, mas trazer ali com a sua voz. Escreva essas legendas, isso é importante ali com o conhecimento que você tem, não deixe a IA fazer tudo por você. Então, é realmente ajudar em algumas partes, mas sempre trazendo um pouco de você. Legal. Eu gosto muito de usar como, assim, incubadora de ideias, assim. Eu pego uma ideia que eu tenho, então, por exemplo, eu mando um áudio para a IA. Isso é muito mando bom. um áudio assim falando, olha só, acabei de ter uma conversa aqui com a Paulinha e ela falou algo super interessante sobre o médico buscar
ideias de conteúdo de forma crua, perguntando para uma inteligência artificial, sem olhar antes para a sua experiência, para a experiência do seu paciente e para a situação real. E aí o post fica desconectado da realidade. E esse é um sofrimento que muitos médicos têm ao começar a fazer algo de marketing. Eles se sentem genéricos e rasos e por isso nem começam, porque eles acham que essa é a única forma de ser, genérico e raso. Mas eu vejo espaço para profundidade e no podcast a Paulinha me falou que conexão é o que as pessoas querem. Estou te mandando essa ideia aqui porque quero construir um post sobre isso. Estrutura aqui minhas ideias centrais, traz para mim novamente e aponta ângulos que eu não estou enxergando para que eu possa ampliar meu repertório e minha visão sobre essa ideia e depois eu vou gravar do meu jeito, então não precisa botar minutagem, nem frase fixa, nem nada, só estrutura. Daí ele me devolve. Perfeito. Bom, o conteúdo ele veio de quem? Veio de você. E aí a IA também ajuda, Matheus, a trazer um gancho. Tá, tem gente que não tem ideia de gancho. Como que eu chamo a atenção da pessoa ali? Então, com base nessa ideia que eu tenho, me ajuda ali com alguns ganchos, alguma coisa criativa que eu possa trazer no começo para poder prender a atenção da pessoa. Ou então, eu tenho um conteúdo, qual chamada eu posso fazer no final que faça sentido com o que eu trouxe? Porque às vezes a gente, né, tá ali e se perde nesses pontos. Então, de repente, uma chamada, um gancho ali, ela pode ajudar a estruturar também. Legal. E dentro disso, para a pessoa ter essa construção, ser capaz de fazer isso, ser capaz de estruturar essa ideia, a gente está fazendo isso há algum tempo. Então, eu criei aqui ao vivo um áudio que seria o que eu faria para criar um conteúdo com a IA. Com o paciente, eu traria a mesma situação. Tive essa situação assim, assim, assado, baseado no mundo concreto e real, ao invés de me dê uma ideia para um post para o médico inseguro de postar no Instagram. Isso daqui é genérico, mas o que eu falei é específico e vem da experiência de uma conversa de vivência de repertório. Tu me falou que o repertório é um grande diferencial para trazer para o conteúdo. O que é esse repertório? Onde que a pessoa adquire repertório? Como que ela traz isso para um conteúdo? A pessoa pode pensar, mapear ali quem ela é no papel mesmo, quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus objetivos. E uma coisa que é importante que muita gente não faz, eu descobri, eu uso a IA há muito tempo, então assim, já estou acostumada, você também. A pessoa não se apresenta ali para a IA, só traz, me dá 10 ideias de conteúdo sobre isso. Tá, mas quem é você? Sabe? Então, você se apresentar para a inteligência, eu sou fulano, sou médico assim, eu gosto de escrever desse jeito. Uma coisa que eu trazia antes era exemplos de textos que eu já escrevi para ela entender qual é a minha linguagem. Então, aqui estão alguns exemplos de texto que eu escrevi para você entender o jeito que eu faço. Aí manda isso. Quanto mais você mandar, mais ela vai entender ali quem você é e vai trazer as coisas alinhadas. Porque tem gente que briga com a IA. Não trouxe o que eu quero. Tá, mas você deu a informação para ela? Mesma coisa quando você contrata alguém, a pessoa chega ali crua, você vai falar, fulano, faz isso. Ela vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. Mas se você der um contexto, fala, não, é assim que a gente faz, é desse jeito, o cliente é assim, enfim, a pessoa já vai entender ali, então eu tenho que fazer direcionado dessa forma. A inteligência artificial, ela precisa ser assim. Então, para você ter ali coisas que estão alinhadas com quem você é, você precisa minimamente se apresentar ali. E aí, uma coisa que eu faço é criar chats direcionados para o que eu quero. Então, eu tenho o chat do meu Instagram, que eu vou conversando com a IA, ela já sabe quem eu sou, como eu escrevo, o que eu faço. Então, eu converso com ela ali quando eu preciso de alguma coisa. Tem outro para mentoria, então ela entende o contexto da mentoria, que é diferente do meu. Tenho para fulano, então eu vou tendo ali conversas diferentes, porque aí ela vai trazendo a resposta de acordo com aquele contexto que eu já dei para ela. Acho que uma questão aqui que é central, que vale para várias coisas, assim, para muito contexto. Não ponha na outra pessoa ou na ferramenta de IA a responsabilidade de ler a tua mente. Sim. Né? Assim, você está contratando uma pessoa, não alguém com poderes parapsíquicos que vai ler a tua mente e entender o que tu quer. A IA não vai ler a tua mente e entender quem você é. Claro que no teu padrão de interação, se você ainda nunca fez essa brincadeira, pergunta para ela. Ei, fala um pouquinho sobre mim, me fala coisas que você percebe de quem eu sou, sem querer me bajular, sem querer me agradar. Fala aí pontos positivos e
pontos onde eu posso melhorar. E aqui eu não quero tapinha de pantufa, pode ir direto na ferida, porque eu tô te pedindo esse feedback para melhorar, baseado nas nossas interações, que não é o escopo de tudo do que eu sou, e eu não vou levar isso pro lado pessoal, porque você é uma IA e eu sei quem sou. Se tu manda assim, ela já baixa assim, a guarda do politicamente correto, e aí já te manda na lata assim, umas verdades. Assim. É legal fazer uma brincadeira assim para quem interage bastante com IA. Sim. Quem interage pouco não vai ter um feedback. Mas se eu mando isso assim, ela me diz coisas assim que eu penso, ei, caraca, mas minhas IAs aí já estão treinadas para atacar, assim, para me mexer na ferida também. Aham. Então, isso aí pega. Bom, legal. Esse é um ponto central. Volta para o ponto de se entender, mas pensando assim, Paulinho, ainda em tendências de marketing, tendências para esse momento. O que tu vê que mais está performando, que antes não performava de conteúdo? Quem são as pessoas que você está vendo que estão se destacando não só em ganhar seguidores, mas dos clientes? Que tu está vendo que as pessoas que estão ganhando pacientes agendados através do conteúdo estão fazendo de diferente? É muito essa coisa de trazer você para o conteúdo, a sua linguagem. E um tipo de conteúdo que performa muito bem hoje em dia são esses conteúdos mais simples, mais rasos, que não entregam muito. Então, você trazer a informação de um jeito que o paciente consiga entender ali e querer saber mais sobre você, sobre o assunto. Isso funciona muito bem. Formato de conteúdo que tem funcionado muito bem é o carrossel. Então, um carrossel que não é aquele carrossel cheio de texto, como funcionava antigamente, aquela coisa mais simples. Também quebrar mitos. Então, coisas que as pessoas acreditam, mas que não são verdade. Tem muito isso na medicina no geral, né? De especialidades e tal. Então, você quebrar isso, ou coisas que as pessoas... hoje em dia tem... muitos criadores de conteúdo na internet. Então, o que as pessoas falam ali, pessoas que não são formadas, que não é verdade? Então, um assunto que está em alta atualmente, é sobre a testosterona em mulheres. Precisa dosar? Não precisa? Qual a tua opinião sobre isso? Traz isso no teu conteúdo. Claro que tocando em alguns pontos pode ser perigoso ali, e você tem que estar preparado para lidar, mas trazer o teu tom. E algo que eu até assisti um vídeo recente no TikTok de uma criadora de conteúdo que eu gosto bastante, ela fala que a pessoa é o representante da tua área para quem te segue. Uma pessoa não segue 1 milhão de médicos do esporte, uma pessoa não segue 1 milhão de profissionais de marketing médico. Ela segue você. Então, da tua área, o que ela precisa saber? Então, eu sou a porta-voz disso para o meu cliente. Ele não é obrigado a saber que hoje em dia o TikTok ele tem um mecanismo de busca que funciona mais que o Google. Mas eu sei disso e eu posso contar isso para ele. Então, o que da tua área é relevante para a tua persona saber, para o teu público saber? Então, traz isso. Às vezes, a pessoa acha, não, mas todo mundo já falou disso, por que eu vou falar? E por que não? Por que não falar? Então, recente teve a questão do Implanon, que era de 3, mudou para 5 anos. Então, eu sigo muitos ginecologistas e estava todo mundo falando sobre isso. Aí teve uma que falou, ai, Paula, mas todo mundo já falou, eu tenho que falar também. Tem. Porque tem seguidoras suas que não seguem 1 milhão de ginecologistas como você. Então, você é o porta-voz daquela informação para a tua paciente que às vezes não sabe daquilo. Então, é importante trazer isso. E uma coisa para a pessoa ter em mente de como que funciona por trás o algoritmo, a coisa toda. Para você que é ginecologista, que pensou em não postar do Implanon, né? Para a pessoa que pensou em não postar, pensa assim, se você tem esse tipo de pensamento, tá? Não estou falando literalmente com ela. Você segue várias pessoas da tua especialidade, porque vocês fizeram residência juntos, vocês conhecem outras pessoas de outras residências da mesma especialidade, pessoas que você conhece de congresso, você pesquisa temas sobre a sua especialidade para estar atualizado ou atualizada. Então, para ti, entregam um monte de conteúdo da tua especialidade. E aí dá essa sensação de que todo mundo tá falando disso.
Só que no mundo, no Brasil, existem 200 e poucos milhões de brasileiros. E eles não são todos da tua especialidade, não são todos médicos, não têm todos o teu interesse. E é isso que a Paulinha falou. Você pode ser a única ginecologista que muita gente acompanha. Ou pode ser que a pessoa acompanha 3 ginecologistas, mas você é que ela gosta da forma como fala. Exato. Então não fica intimidado porque, nossa, já falaram disso. Não, fala você disso através da sua voz, né? Exato. E o óbvio também, né? O óbvio precisa ser dito. Então, tem coisas do médico. Eu tenho muito tempo já produzindo conteúdo. Eu já falei de vários assuntos, ninguém quer saber mais nada, não sei mais o que postar. Fala de novo, fala do mesmo assunto, fala o que você acha que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas não sabem. Então, é tirar isso de achar que precisa, nossa, de uma coisa super nova. Não precisa. Coisas óbvias ali, dúvidas comuns, notícias ali que façam sentido. É isso, ideia de conteúdo não falta. Uhum. Com certeza. E tem vários formatos e também cada formato para um lugar diferente vai performar diferente e até lugares diferentes. Você falou em TikTok, falou em Google, a gente falou bastante de Instagram, mas, poxa, existe agora, tem o Threads, tem o X, tem o LinkedIn, tem... Poxa, pode surgir uma outra coisa. Quais as apostas aí para 2026? Quais são os canais que tu mais vê sentido agora no futuro e que tu mais vê performando? O pessoal deve sair do Instagram. Continua no Instagram. A maior parte do público tá no Instagram. Mas uma rede social que muita gente não gosta, né? Tem quem ama e tem quem odeie, é o TikTok. As pessoas estão cada vez mais consumindo o TikTok. E aí tem uma pesquisa falando disso, que é o consumo das pessoas, a busca no TikTok hoje é maior do que no Google. Então, tô com algum sintoma, eu quero saber de alguma coisa, quero ver uma receita. Ela busca muito mais no TikTok do que no Google hoje. E é importante do médico estar ali. Todo médico tem que estar? Não, tem que ver o que faz sentido para você. Mas a importância do médico ocupar esse espaço é que outras pessoas estão produzindo conteúdo ali que nem sempre são os conteúdos que reais, né? Não são baseados em evidências ou são achismos. Então, se você estiver ocupando aquela rede social, trazendo o conteúdo, é importante ali para como saúde pública, né? Então, trazer isso. E o consumo do TikTok, o que eu gosto bastante da rede social, é que ele é muito mais orgânico do que o Instagram. No Instagram tem uma edição, tem uma capa bonita, tem uma coisa ali mais trabalhada. No TikTok é mais uma conversa ali sem filtro. Então, a pessoa consegue trazer informação ali sem muita edição ou responder uma dúvida, ou, enfim, estar na rede social com muito menos filtro e muito menos trabalho do que o Instagram. E aí as pessoas consomem o TikTok, que tem carrossel, mas é muito mais vídeo, como se fosse uma novela, né? Ela vai assistindo e aí vai passando. Tem gente que lava a louça assistindo TikTok, então, assim, vira uma novelinha. Então, se o médico estiver ali, é mais um canal que ele vai conseguir atingir ali, de repente, um paciente e trazer essa informação também para o público, que é muito necessário. E para a pessoa que não está nem no Instagram direito e que não posta muito no Instagram, ela se joga para o TikTok ou é melhor ela masterizar uma rede social? Tem um número de postagens que eu tenho que estar fazendo por semana no Instagram antes de pensar em TikTok? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu posso estar no TikTok e não estar no Instagram? Assim, eu recomendo que tenha um Instagram, porque é onde normalmente as pessoas qualificam. Então, eu te conheci no Google, eu vou pesquisar o teu Instagram. Conheci o médico no Google ali, vou pesquisar no Instagram para conhecer quem ele é. As pessoas não buscam tanto pela pessoa no TikTok, buscam mais por assunto. Então, uma rede social que eu acho muito importante do médico estar é o Instagram. E aí ela pode estar no TikTok como uma outra rede social. E aí também tem que ver o que faz sentido para você. Eu tenho clientes, ex-clientes, né? A Juliana, que é muito do TikTok, tem muito a ver com ela estar nessa rede social. E tem muito a ver com o público dela, mulheres ali mais jovens e tal. E ela produz muito para o TikTok, muito mais do que para o Instagram. Para ela faz sentido. Tem que entender também qual é a tua preferência. Eu gosto mais de produzir no TikTok.
faz ali, mas tem um Instagram para aparecer de vez em quando, que é onde normalmente as pessoas qualificam ali. TikTok é muito mais para descoberta, o Instagram é muito mais para qualificar ali a pessoa. Legal, então muitas vezes tem que avaliar até daquele público que tu tem, qual que é o comportamento dele, porque às vezes, beleza, eu consigo ter um público gigante aqui, só que aí, da onde que vem os meus pacientes? Então, eu não quero também queimar cartucho e gastar minhas 24 horas Exato. onde eu não vou ter retorno. Então, É importante mapear isso, né? De onde vem o paciente? A gente precisa perguntar isso lá quando a pessoa agenda a consulta. Tem pessoas que não perguntam, tem médicos que... eu pergunto normalmente, de onde que vem? Você tem tido resultado com o Instagram? Não sei. Não pergunto. Amadorismo máximo, porque aí cria a ansiedade de eu tenho que estar em todo lugar, mas eu nem sei onde que tá dando retorno, né? Antes mapeia, tem muita coisa que pode dar retorno. Dinheiro na mesa sempre vai ter. Assim, mas onde que dá mais retorno do teu tempo? O que a tua saúde mental permite fazer? O que a tua rotina te permite fazer? E sendo intencional e racional, a gente consegue ir mais longe do que com esse desespero e culpa e angústia. E a gente aqui encerrou o tempo que a gente tinha, a gente está sendo chutado para fora, não tô brincando, a gente não está sendo chutado para fora não. A gente poderia aprofundar em mídias específicas, em temas específicos dentro disso. Tem bastante coisa para falar e para entender sobre o que a gente fala dentro disso, a gente precisa que vocês comentem assim especificamente o que vocês querem saber mais sobre mídias sociais, sobre o digital, porque a Paulinha ainda vai aparecer aqui de novo. Com certeza. Em algum momento ela vai aparecer aqui de novo. Então comentem, parem para contar, para falar a dúvida de vocês, que aí a gente sabe que conteúdo trazer. E Paulinha, queria te perguntar aí, onde que as pessoas te acham enquanto Paulinha, onde encontram a mentoria, onde que encontram a Blue Vox e onde que encontram você no mundo físico, assim, como é que a coisa funciona? Então, eu uso o Instagram, não tem TikTok ali para o meu perfil profissional, mas no Instagram sou Paula Roberta, ali eu compartilho alguns conteúdos. Gosto muito de produzir conteúdo, eu acho que é uma coisa que ajuda outras pessoas, então estou sempre ali trazendo tendências, dicas, etc. Então segue lá, pode me mandar dúvida também se tiver, porque me ajuda nas ideias de conteúdo, a pessoa me manda uma dúvida ali, eu transformo isso em conteúdo. Ali eu também falo sobre a mentoria, a gente está com uma lista de espera para a mentoria, em breve a gente vai trazer mais informações, e também sobre a Blue Vox, tem o @ da Blue Vox Marketing lá também, que está no meu Instagram, então é isso. É isso, galera. Paulinha, muito obrigado pela tua presença. Obrigada mais pelo uma convite. vez, engrandecendo o nosso podcast. E para quem está escutando e gostou, 5 estrelas no podcast, galera, porque aí a gente se encontra no próximo com mais alegria. Boa. Valeu! Até a próxima.